Vamos lá. Muito bem. Essa palestra, pessoal, ela faz parte de uma trilogia, na verdade, tá? Então, nós vamos começar hoje com o dilúvio, mas nós temos uma outra palestra que fala só sobre a Arca de Noé, ok? Que tem muitas perguntas que muitos evangélicos fazem a respeito da Arca que fica uma incógnita. Por exemplo, né? Como que Noé fez para alimentar tantos animais na arca, né? Ele tinha que levar uma outra arca para alimentar todos aqueles animais. Como é que funciona isso aí? E aí? E se Noé colocasse o leão junto com a ovelha? O leão não ia comer ovelha dentro da arca? Né? Então tem muitas perguntas, né, que as pessoas fazem, principalmente os jovens, né, que se torna uma incógnita. E a gente não pode ter dúvida a respeito dessas coisas, tá? A outra palestra, vocês estão vendo ali no vídeo, é sobre o mundo pré-diluviano, tá? O mundo de Noé. Como que era o mundo de Noé? O mundo no sentido físico, geográfico, no sentido geológico também, tá? O mundo no sentido social, cultural, né, religioso. Como que era esse mundo de Noé ali, onde Noé vivia? Então, é uma outra palestra que vai tratar só sobre este assunto, ok? Então, a palestra de hoje nós vamos falar sobre as águas do dilúvio. O dilúvio é em si mesmo. Vamos prosseguir então? O objetivo da nossa palestra, muito bem, é mostrar evidências históricas e científicas que corroboram com a narrativa bíblica, ok? Então nós vamos falar sobre evidências, tá? Eu não vou aqui provar o dilúvio, gente, ok? Porque não tem como você repetir o dilúvio dentro de um esquema científico, não tem como você fazer isso, tá? Então nós vamos tratar o quê? Tratar sobre evidências históricas e científicas que falam sobre um dilúvio. Então nós vamos tentar aí trabalhar mais ou menos como essa turminha faz, né? O CSI, né? Quem já assistiu o CSI aí? Muito bem, todo mundo é fã, né? Inclusive o Vaguinho é fã do CSI. E para onde apontam as evidências? Essa é a pergunta. Numa perícia criminal, né? Você tem um crime. Para desvendar esse crime, o perito, ele precisa de evidências, ele precisa de vestígios, né, que vai apontar se houve ou não um crime. Nós tivemos recentemente aí um crime no Brasil que deixou os peritos, aí, a polícia científica, um pouco atordoado, né? Um cidadão aí, um colombiano, boliviano, que foi acusado de envenenar a sua mulher, namorada, não sei como é que era o caso deles lá. E ele foi preso. Quais eram as evidências que o delegado dispunha? Primeiro, um bolo e um suco de laranja. Primeira evidência que ele tinha para acusar esse rapaz é que o bolo e o suco de laranja estava possivelmente envenenado. Por quê? Porque todos que tomaram o bolo e o suco morreram, menos ele e a filha dele que estiveram na casa. Então essas evidências levaram a uma hipótese. Que hipótese? Homicídio, envenenamento. Não é verdade? E aí, uma outra evidência que estava confirmando a hipótese do delegado. O delegado ofereceu o suco para o rapaz tomar e o rapaz recusou. Opa, então nós temos mais uma evidência. Só que o negócio começou a mudar, sabe como? Quando começou a aparecer algumas testemunhas e falar assim, ó, esse apartamento que essas pessoas morreram, morreu meu marido e meu filho há 3 meses atrás. Morreram. E o jeito que eles morreram é o mesmo jeito que o meu marido morreu também. Todas aquelas na mesma circunstância. E aí começou a aparecer outros. E falar assim, ó, o problema é vazamento de gás. Então veja bem que as evidências podem te levar para uma hipótese ou para outra. Para confirmar um fato. E é isso que nós vamos fazer aqui. Quais são as evidências que nós temos de um dilúvio verdadeiro sobre a terra, tá? É sobre isso que nós vamos falar então. Nós vamos ver para onde que apontam as evidências. Aí uma pergunta bem básica, né? Que o mundão faz. A Bíblia é um livro científico? O que é que vocês acham? Vamos lá. O David falou que vai pagar R$10 por cada resposta que vocês derem aí. Ó. Vamos lá, vamos lá. Quem acha que a Bíblia é um livro científico, erga a mão. A irmã ficou sozinha, né, irmã? Ela ergueu só a metade da mãozinha assim. Muito bem. Quem acha que a Bíblia não é um livro científico? Opa, erga a mão aí, gente. Tá com medo do quê? Vamos lá, isso. Muito bem, alguns gatos pingados ali.
Então acham que a Bíblia não é um livro científico. Os outros ficaram todos, né, em cima do muro. Muito bem, a Bíblia, pessoal, ela não é um livro científico, ok? Por quê? A Bíblia, ela não foi escrita com uma linguagem científica, com um sistema científico. Se ela tivesse sido escrita com uma linguagem científica para falar sobre ciência, a Bíblia já estaria ultrapassada há muito tempo. Sabe por quê? Porque a ciência ela muda de época para época. Hoje nós temos uma evidência, que aponta para confirmar uma teoria. Daqui a 100 anos, essa evidência pode cair e surgir uma outra teoria que vai suplantar essa teoria que está em vigor hoje. Então, a Bíblia ela foi escrita para o homem popular, tá? Para as pessoas, para o povão. E para que ela foi escrita? Para mostrar um plano de Deus, tá? Mostrar o plano de Deus desde o Éden até a Nova Jerusalém. Como que Deus fez para salvar o homem? Algumas coisas, nesse falar de Deus para com o homem, vai esbarrar em algumas áreas científicas. Aí, a Bíblia, apesar de não ser científica, ela é cientificamente correta quando esbarra em áreas científicas. Olha lá. A despeito de não empregar linguagem científica, a Bíblia está em perfeito acordo com a ciência experimental. Então, muitas coisas que a Bíblia, ela menciona, né, de maneira assim, aleatória, de maneira não direta, ela é cientificamente correta. Vamos dar uma ideia disso aí? Vamos lá. Um exemplo. A Terra plana sobre o vácuo, sobre o nada. Tá? A Bíblia fala, lá no livro de Jó, 26, 7, que Deus estende o norte sobre o vazio, né? E a terra sobre o nada. Quando que isso foi escrito? 520 a.C. Há mais de 3.500 anos atrás, gente. Há quase 1.300 anos atrás, Deus fala para Jó que ele estende a terra sobre o vazio. Agora, imagine você falando essas coisas há 3.500 anos atrás. Ninguém ia acreditar em você. Sabe por quê? Porque a explicação de como a terra era sustentada na época era totalmente diferente. Olha como que era. Está vendo ali? Não sei se dá para perceber no slide ali. Tem 2 elefantes sustentando a terra e debaixo dos elefantes uma tartaruga. Era assim que muitos povos acreditavam que a terra estava sustentada. Sustentada por 2 grandes elefantes e embaixo desses elefantes estava uma tartaruga sustentando esses 2 elefantes. Olha que coisa maluca. Mitologia. Agora compare com o que a Bíblia diz. Olha lá. Deus estende a terra sobre o nada. Hoje nós sabemos disso por quê? Porque o homem tem capacidade científica para descobrir essas coisas. Então a Bíblia já falava disso há 3.500 anos. Olha que coisa maravilhosa. Então, muitas coisas, quando a Bíblia ela esbarra em algumas áreas científicas, ela é cientificamente correta. E é isso que nós queremos falar para vocês hoje a respeito do dilúvio de Gênesis. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre o dilúvio. Tem 3 textos no Antigo Testamento que falam sobre o dilúvio, não é só Gênesis, tá? Então nós vamos ler aí. Eis que eu trago o dilúvio sobre a terra, para destruir, abaixo do céu, toda a carne que é espírito de vida. E tudo que há na terra expirará. Lá em Salmos 29, 10, o salmista diz: o Senhor está entronizado sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como um rei perpetuamente. O profeta Isaías também fala sobre isso, olha. E isso será para mim como as águas de Noé, como jurei que as águas de Noé não inundariam mais a terra. Então nós temos aí em 3 livros diferentes que atestam, né, que realmente aconteceu um dilúvio. O homem do Antigo Testamento nunca duvidou de um dilúvio. Tá? Agora, será que é só o Antigo Testamento que fala sobre o dilúvio? Não. O Novo Testamento também fala sobre um dilúvio. Vamos ver. Lá em Mateus, quem fala sobre isso? O próprio Jesus Cristo. O próprio Jesus fala sobre isso. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou. E assim será também a vinda do Filho do Homem. Então Jesus compara a época da sua vinda com a época de Noé, a época do dilúvio. Isso é muito interessante na palestra sobre o mundo pré-diluviano. A gente fazia uma comparação entre a nossa época, a época da vinda do Filho do Homem, com a época de Noé. Interessantíssimo. Mas lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 7, também fala sobre isso, olha. Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca,
para o salvamento da sua família, e por esta fé condenou o mundo. 2 Pedro 2,5. E não poupou ao mundo antigo, embora preservasse a Noé, pregador da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio ao mundo dos ímpios. Então nós temos 3 textos no Antigo Testamento, 3 textos no Novo Testamento, que atestam sobre dilúvio. Ou seja, o homem, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, acreditava no dilúvio, incluindo o próprio Jesus Cristo. Ok? Vamos ver então uma cronologia. Como é que começa isso aí, né? Como que é a narrativa desse dilúvio? Quem não leu, vai conhecer agora. Quem já leu, vai dar uma recordada. Ok? Vamos ver como que Deus falou para Noé. Noé, 600 anos de idade, quando veio, é que está cortado aí. Quem pode pegar uma Bíblia e ler a partir Gênesis 7, versículo 6 aí? Mas é rapidinho, pessoal, rapidinho aí, igual relâmpago. Isso. Isso, muito bem. 600 anos Noé tinha. Era um garotinho, né, gente? Era jovem, na flor da ideia. Opa, calma aí. Não é o dilúvio, pessoal. Pode ler aí o 7, versículo 11 e 12. 7, 11 e 12, querida. Vamos lá, rapidinho. É o 11 e o 12? Ah. Isso. 40 dias e 40 noites. Vai o 13 e o 16. Pode ficar em pé, viu? Você... O próprio Deus fechou a arca. Olha que coisa interessante, né? Então Deus colaborou com Noé e Noé colaborou com Deus. Pode continuar aí, meu querido. O 17 você leu, né? O 17 você já leu também? Então leia o 17. Puxa, que legal, né? Imagina você num parque de diversões, naqueles kamikaze, né? Coisa maluca. Imagina a arca de Noé. É kamikaze que fala? Não sei. É? Aqueles que fazem assim, né? Não, é o barco viking, né? Barco viking. Muito bem. Você não entende nada de parque de diversões, viu, David? Então, imagina Noé num grande mar desse. Que coisa maravilhosa, né? Não precisava nem pagar para ir no parque de diversão. Tinha diversão na própria arca. Versículo 18. E a arca vagava sobre as águas. Olha que coisa maravilhosa. 19. Foram cobertos todos os montes, a Bíblia diz. Versículo 20. E os montes foram cobertos. Isso. E o que tinha fôlego do espírito de vida em suas narinas, tudo que havia na terra seca, morreu. Versículo 23. Somente Noé e o que com ele estava na arca. 24. 150 dias. Vamos lá. O 8, versículo 4. E as águas foram minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes.
Depois Noé soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. Mas a pomba não achou onde pousar a planta do pé e voltou a ele para a arca, porque as águas ainda estavam sobre a face de toda a terra. No ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, secaram-se as águas de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. No segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Olha que coisa impressionante. O escritor de Gênesis, ele é detalhista nos dias. Ele não fala simplesmente, olha, lá para o ano 600 da vida de Noé, do ano 601. Não, ele é detalhista. Somente uma pessoa que foi testemunha ocular, que poderia dar detalhes impressionantes desse para o escritor. E nós sabemos que Noé e os seus filhos, noras e a mulher, um total de 8 pessoas, realmente foram as testemunhas oculares. Eles presenciaram esse grande dilúvio, e por isso eles conseguiram passar com uma certa fidelidade essa tradição oral. E quando chegou na época de Moisés, Moisés copiou essa tradição fidedigna sobre o grande dilúvio. Aí as pessoas perguntam, mas o dilúvio foi só 40 dias e 40 noites? Não, meu querido. Olha quanto tempo durou o dilúvio. 377 dias. 377 dias é mais de 1 ano e 1 mês, gente. Aí o pessoal da Globo, Record, né, faz os reality shows, né? Coloca lá Big Brother, né, A Fazenda, e as pessoas passam ali alguns meses confinadas naquilo, né? Imagina Noé. Noé foi o primeiro Big Brother da história, gente. Ficou ali mais de 1 ano confinado. Imagina olhar para a cara da sua nora, né? Ou olhar para a cara do seu sogro durante 1 ano e 2 meses praticamente. Que coisa maravilhosa, né? Noé teve essa experiência aí, né? Então, veja bem, o total, desde quando ele entrou na arca e depois quando ele saiu da arca, durou 377 dias. A Bíblia diz que durante 150 dias as águas continuaram a subir. 40 dias e 40 noites foi a chuva, mas a enchente continuou durante muitos meses, tá? Durante mais de 5 meses durou essa grande enchente. E aí muitas pessoas olham para aquelas gravuras, né, principalmente da escola dominical, das criancinhas, né, aquele dilúvio, aquele Noé barbudo, né, o macaco pulando de um lado, né, Noé querendo pegar o macaco lá com pulsão, né, é aquela coisa maravilhosa. Aí as pessoas perguntam, puxa vida, será que o dilúvio foi só isso? Só uma chuvinha lá, umas nuvens negras, né? E aí conseguiu inundar uma terra inteira com umas nuvens e um pouquinho de chuva, 40 dias só. É esse o dilúvio que você imagina? Eu vou te mostrar agora o que foi realmente o dilúvio de Noé, pessoal. Tá? Foi uma coisa tremenda. Foi uma catástrofe, ok? Tá? O dilúvio foi a maior catástrofe que esse planeta já passou. No dilúvio não estava envolvido apenas tempestades, não estava envolvido apenas uma chuva. Tá? Nós temos outros elementos naturais, tá, que estavam envolvidos nesse dilúvio e que foi capaz de modificar toda a face da Terra. O catastrofismo é uma teoria científica da geologia que fala que o nosso planeta, como a gente vê ele hoje, ele é resultado de catástrofes ou de grandes catástrofes do passado. Nós temos uma outra teoria chamada de uniformitarismo, tá? É uma outra teoria da geologia que fala que, para nós entendermos o passado, nós temos que olhar para o presente. Então eles falam, olha, a gente não está vendo catástrofe no presente, tá? Então, não existiu esse negócio de grande catástrofe, tá? As coisas aconteceram por milhões e milhões e milhões de anos. Nós conhecemos isso como teoria da evolução, aplicada à geologia. Então, a geologia, os teóricos, cientistas que trabalham com a teoria do uniformitarismo, eles acreditam que tudo que a gente viu hoje, tá? Tudo que a gente observa hoje no planeta, levou milhões e milhões de anos. Ao contrário, principalmente os cientistas evangélicos, chamados de criacionistas, tá? Eles trabalham com a hipótese do catastrofismo. Tá?
E o catastrofismo aponta para o Gênesis, aponta para o dilúvio. Então, olha, essas coisas que vocês estão vendo no slide aí, é o que aconteceu na época do dilúvio, pessoal. No dilúvio aconteceu grandes tsunamis, grandes maremotos. No dilúvio aconteceu erupções gigantescas de vulcões. No dilúvio aconteceu também terremotos, grandes terremotos. E no dilúvio também houve quedas de meteoros e cometas. A própria ciência atesta que não só o planeta Terra, mas o nosso sistema solar inteiro foi bombardeado no passado por grandes pedras, conhecidas como meteoros ou cometas. Ok? E sem falar, logicamente, nos tufões, nos ciclones, né, que arrasam qualquer cidade. Nós tivemos agora aqui um pequeno tufão aqui no Brasil. E vocês viram o que aconteceu com a cidade, a pequena cidade aqui no interior do estado de São Paulo. Tá? Taquarituba, muito bem, obrigado, David. Taquarituba. Então, pessoal, todos esses fenômenos estavam presentes no dilúvio. Então não era apenas uma chuvinha mansa que foi aos pouquinhos inundando o planeta Terra e a arca vagou sobre aquela correnteza, né? E Noé foi salvo. Nada disso. O negócio foi como um liquidificador gigante. Tudo isso estava presente no dilúvio, tá? Olha aí. São Francisco, Estados Unidos, em 1906, um terremoto gigante quase que destruiu por completo a cidade de São Francisco. O que isso não pode ter causado no dilúvio? Causas geológicas dos tsunamis, pessoal. Segundo o cientista, nós temos 3 maneiras de causar tsunami. Ou seja, a natureza provoca tsunamis de 3 modos. Primeiro modo, aquele do lado esquerdo lá, tá? São vulcões. Embaixo do mar, embaixo das águas dos oceanos, está lotado de vulcões. Lotado de vulcões. Esses vulcões, eles podem entrar em erupção. Essa erupção, ela é tão forte, tão poderosa, que pode causar deslocamento de grandes massas de água. E isso pode causar tsunamis. Uma outra maneira de causar tsunami, nas falhas geológicas. Quando as placas embaixo dos mares começam a se mover, ela pode causar grandes tsunamis, tá? E o outro ali, né, que seriam os terremotos, tá? E o outro ali pode ser grandes bolhas de gás, né? Uma bolha de gás surge no fundo do oceano com o mesmo efeito de uma explosão descomunal. Essa explosão, né, devido à pressão que está ali no fundo do oceano, quando ela sobe, ela desloca grande massa de água e isso forma os tsunamis, ok? Nós tivemos agora, recentemente, né, em 2004, um dos maiores tsunamis que a humanidade moderna pôde contemplar. Dá uma olhadinha como é que se formou esse tsunami. Foi por causa de um terremoto embaixo do oceano. E ali, olha, esse terremoto fez com que uma grande massa de água se deslocasse em direção ao litoral ali da Ásia. Destruiu dezenas de cidades, matou mais de 200 mil pessoas e destruiu tudo, tá? Vocês dão uma olhada ali que não foi coisa pouca. Agora imagina um tsunami, tamanho gigante. Isso aqui é filhote. Imagina no dilúvio. O que esses tsunamis não causaram, pessoal? Tá? É coisa de louco mesmo, né? Coisa maluca. Isso não é o mais impressionante. Olha o que esse tsunami de 2004 causou no planeta Terra. Vamos lá. O Polo Norte ficou alterado em 2,5 centímetros. O tsunami de 2004 alterou o Polo Norte em 2,5 centímetros. A Terra também, ó, o sismo também afetou a forma da Terra, tornando a Terra um pouco mais redonda. Tá? O terremoto diminuiu ainda o comprimento dos dias em microsegundos, pelo que a Terra gira um pouco mais rápido do que girava antes. Bangkok teria movido cerca de 9 centímetros e Phuket cerca de 32 centímetros na direção sudoeste. Olha o que causou aquele tsunami de 2004, ao ponto de modificar completamente o planeta Terra. Agora, eu quero que vocês imaginam o pai desse tsunami no dilúvio, tá? Algo bem gigantesco. Isso aqui foi algo assim, criancinha.
tá? Imagina um tsunami tamanho gigante. O que ele pode ter causado no planeta Terra na época do dilúvio? Ok? Agora, como que aconteceu esse processo, né? Como que houve o dilúvio? Quais são os fatores que estavam envolvidos nele? Aí nós temos o Dr. Walter Brown. Ele é um cientista que ele trabalha no Instituto de Pesquisa Científica Criacionista nos Estados Unidos. E ele é um doutor que desenvolveu uma teoria para explicar como, pela ciência, o dilúvio poderia ter acontecido, tá? A teoria chama a teoria das hidroplacas. É muito interessante essa teoria. A teoria das hidroplacas tem 4 fases. A primeira fase, ele chama de fase de ruptura. A segunda fase, ele chama fase de inundação. A terceira de deriva continental. E a quarta fase de acomodação. Vamos dar uma olhadinha, vamos jogar aquele vídeo lá, irmão? Né? Vamos deixar o Dr. Walter Brown explicar a própria teoria dele das hidroplacas. E a gente vai entender um pouquinho sobre como que se processou o dilúvio de maneira científica. Então, de uma teoria científica de como aconteceu o dilúvio. De onde surgiu tanta água? A pergunta que as pessoas fazem é: de onde que veio tanta água? E aí as pessoas imaginam que o dilúvio era uma chuva torrencial. E as águas só vieram de cima, na verdade não, tá? Pode jogar aí para mim esse. Isso. Muito bem. Seria mais ou menos assim. Eu quero que você abra sua Bíblia de novo, lá em Gênesis, capítulo 7, versículo 11. Ali está a prova do que o Dr. Brown acabou de falar, da grande fonte embaixo da terra. Hoje, 30% da água, pessoal, está embaixo da terra, está subterrânea, são águas subterrâneas. Na época do dilúvio, ou antes do dilúvio, existia uma porção muito maior de água concentrada no subterrâneo. E essas águas, devido a essa pressão gigantesca, elas se soltaram e aonde vieram a inundar o planeta Terra. Pode ler para nós. O que diz a Bíblia? Se romperam todas as fontes do grande abismo. E as janelas do céu. Fala de um grande abismo e fala das janelas do céu. Então é água de cima e água por baixo, como explica a teoria das hidroplacas. Então ali possivelmente existia um oceano enorme. E ali, devido à pressão dentro, ela explodiu, fez essa rachadura e ali a água começou a jorrar e inundar. Mas olha que coisa interessante. Não é só o Dr. Walter Brown que fala isso. Olha o que estava escrito lá no G1. Oceanos podem estar escondidos dentro da terra, indica estudo. E não é de crentes, tá? Cientistas que não são evangélicos. Tá? Confirmando mais uma vez que o planeta Terra, outrora, talvez no mundo pré-diluviano, teria ali grande quantidade de água embaixo da terra. E isso é muito interessante. Esse mesmo cientista aí, ele fez um trabalho em algumas regiões. E em algumas regiões, por exemplo, como na Bavária e na Rússia, eles perfuraram até 9 quilômetros para baixo e encontraram o que lá? Água salgada. Água salgada. Na Rússia foi mais fundo, 12 quilômetros abaixo da superfície, entre as rochas de granito e de basalto, encontraram água. Imagina 12 quilômetros, vocês que andam muito bem aí, o David, 12 quilômetros, daqui até onde dá 12 quilômetros? Daqui em Mirassol, 12 quilômetros. Imagina você perfurar daqui em Mirassol, embaixo, e encontrar água lá. Olha que coisa doida. Isso provando que, outrora, o planeta Terra tinha uma grande quantidade de água dentro dele, que a Bíblia fala que são as fontes, que eram as fontes do grande abismo que estouraram e vazaram essa água para a superfície da Terra, inundando o planeta. No Brasil,
no Brasil nós temos um depósito de água chamado Aquífero Guarani. Ele pega quase a totalidade do sul do Brasil, tá? Ali Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sobe um pouquinho para o sudeste e pega um pedacinho do centro-oeste ali. Tudo isso aí debaixo da terra, de 1.800 metros embaixo da terra, aqui ó, onde nós estamos, se você cavar 1.800 metros, você vai encontrar água potável. Tá? É o maior reservatório de água potável do mundo. Dá para sustentar o planeta Terra por dezenas de anos, só com a água que está debaixo do Brasil. Tá? Pega um pedacinho ali do Paraguai, Argentina e Uruguai. Tá? Aquela parte toda azul ali, piscina, azul piscina. Ali o Aquífero Guarani. É uma área de 1 milhão, mais de 1 milhão de quilômetros quadrados só de água. Um volume de 55 mil quilômetros cúbicos de água. É muita água, gente. Está aqui no nosso Brasil. Mais acima um pouquinho, nós temos um outro aquífero, um pouco menor. O Alter do Chão. É um outro aquífero que também tem água, menor do que o Aquífero Guarani. Então isso mostra, isso prova que a Bíblia realmente, quando ela toca em alguns fatos científicos, apesar de não falar sobre ciência, ela é verdadeira, ela é científica. Uma prova disso são as fontes do grande abismo que nós acabamos de ler aí. Ok? E ali o que o Dr. Walter Brown fala que essa explosão, ela foi tão violenta que essa água saiu, que ele falou que chegou a 32 quilômetros, parece que ele falou, eu não me lembro agora. Tá? Com uma potência de 10 bilhões de bombas de hidrogênio. Uma força descomunal, nunca jamais vista no planeta Terra. Agora, como que a gente pode entender isso no nosso mundo aqui? Tá? Tem alguns fenômenos na natureza que podem explicar mais ou menos o que aconteceu de uma maneira muito maior, muito mais gigantesca no Gênesis. Os geysers, tá? Todo mundo conhece isso aí, né? São as águas subterrâneas que de tempo em tempo elas sobem com uma velocidade enorme, como se fosse um spray. A água subterrânea que se encontra nas fissuras e cavidades e lençóis freáticos, em contato com rochas e principalmente a lava vulcânica, encontrada abaixo a elevada temperatura, vai aquecendo e a água gradualmente. A elevada pressão a que a água se encontra faz aumentar o ponto de ebulição da água e quando a temperatura da água atinge um ponto crítico, entra rapidamente em ebulição. E aí ela pode chegar ali ó, a 80 metros de altura, um geyser pequeno. Isso pode explicar como que aconteceu essa grande vazão de água do poço do grande abismo, aí, do qual a Bíblia fala, o grande abismo que explodiu. Né? E os cientistas encontraram também geysers fora do nosso planeta Terra. Uma das luas de Saturno tem isso, só que o jato lá atinge até o espaço. Você vê a altura que pode chegar a isso. Então veja bem, quando o Dr. Walter Brown tenta explicar a vazão de água no dilúvio pela teoria das hidroplacas, ele não está simplesmente inventando uma teoria. Tem muitas coisas no nosso planeta e fora do nosso planeta que pode explicar isso, como os nossos geysers, né, geysers, e também ali, uma das luas de Saturno tem esse fenômeno também, algo gigantesco, fenomenal. E qual foi a consequência dessa ruptura, né, desse estrondo de água para o nosso planeta? Ele explicou isso aí, o nosso planeta foi igual uma bola de beisebol. Ele é totalmente rachado, tá? Há uma rachadura enorme, principalmente debaixo dos mares que circundam o planeta Terra. Então ele fica mais ou menos como uma bola de beisebol. Olha lá. Ó. E ali ele fala onde surgem as grandes cadeias oceânicas. Então, aonde está aquela parte vermelha, onde existe essa rachadura? Possivelmente seria ali as fontes do grande abismo do qual a Bíblia fala. Ali você vê uma foto de rachadura embaixo do mar, né? Embaixo do oceano ali. Um nadador ali, um camarada está brincando ali nessa grande fonte. Além da enorme pressão subterrânea, que pode ter causado essas fissuras gigantescas no planeta, o que pode ter causado, além daquela pressão, o que pode ter causado essa grande fissura, né? Essas marcas que ficaram no nosso planeta?
impactos de meteoros e cometas. Tá? Eles podem ter caído no planeta e podem ter abrido essa fissura enorme que existe no nosso planeta também. Além da pressão de baixo, pode ter vindo que impactos gigantescos de meteoros e cometas de cima e feito essa rachadura em todo o planeta Terra. E abriu o poço do grande abismo aí do qual ela leu ali em Gênesis. Ali, olha, uma prova de que o nosso planeta, no passado, foi bombardeado por esses meteoros, né? Por esses materiais aí vindo do espaço. Uma cratera ali, ó, de mais de 1 quilômetro, né? 1 quilômetro e 200 metros de espessura ali, grande, enorme. Imagina o tamanho de meteoro que deve ter caído ali para abrir uma cratera dessa. Imagina isso no dilúvio de Noé. Tá? Como a terra pode ter sido bombardeada constantemente e causado tudo isso. E aí os cientistas também encontraram vestígios de dilúvio em Marte. Olha lá, chuva de meteoros causou dilúvio que inundou Marte, diz pesquisa lá na Folha de São Paulo. Agora uma coisa interessante, quando você vai falar sobre o dilúvio de Gênesis, o dilúvio de Noé na escola, muitos dão risada. Ah, isso é mitologia, isso é coisa lendária, né? São explicações religiosas, não aconteceu isso. Mas interessante, quando os cientistas falam de um dilúvio em Marte, é científico, mas quando falam de um dilúvio na Terra, não é mais científico. Aí é contos religiosos. Para você ver como que a ciência está contaminada com o ateísmo e o naturalismo filosófico. Né? Eles não aceitam nada que for sobrenatural. Para eles, todas as explicações têm que estar concentradas aqui na natureza. Nada que foge à observação do investigador pode ser uma causa de coisas que existem aqui na Terra. Por exemplo, as grandes crateras e o próprio planeta sendo fissurado aí com uma bola de beisebol. Né? Mas ali está uma pesquisa interessante, onde eles estão colocando uma hipótese, que num passado bem distante, Marte pode ter sido invadida por meteoros e causado um grande dilúvio. Se você já teve experiência de entrar numa correnteza, você viu como que é forte a água. Uma água que dá próximo ao seu joelho, ela tem o poder de derrubar você e te afogar. Apenas com a água no joelho. Tá? Agora imagina uma massa gigantesca de água que veio sobre o planeta Terra, de baixo, de cima, com meteoros por todos os lados e um monte de coisa acontecendo ali. É coisa fenomenal. A segunda fase é de inundação. A Bíblia diz que Deus separou a terra seca das águas. Olha que interessante. Lá em Gênesis 1, 6 e 7, gostaria que você lesse. Deus faz uma separação. E essa pode ser um indício daquele continente, daquele supercontinente que o Dr. Brown falou. Capítulo 1, versículos 6 e 7. Ó, separação entre águas e águas. Isso, então Deus dividiu as águas em cima e as águas embaixo, fez uma divisão de águas ali, né? Que foi logicamente o que inundou o nosso planeta Terra. Tá? Lá em Gênesis 7, 11, 19 e 20, eu gostaria que você lesse também. 11, 19 e depois o 20. Foram cobertos. Olha que interessante. Então, essa fase de inundação do que o Dr. Walter Brown fala. Tá? Houve a ruptura, a água começou a inundar. A Bíblia diz que ela inundou os grandes montes sobre a terra. Agora, a pergunta que surge é, por exemplo, o Monte Everest, ele tem quase 10 mil metros. Não é coisa pouca. Tá? Como que as águas poderiam cobrir o Monte Everest? Nós teríamos que ter mais ou menos aí 4 bilhões
de litros cúbicos de água, gente. É muita água que não tem no planeta. Aí vai do conhecimento de como que era a terra na época de Noé. A topografia da terra, tá, era completamente diferente. Não tinha montanhas tão grandes como a gente tem hoje. E isso aconteceu devido ao dilúvio, como ele explicou ali na teoria das hidroplacas. Os mares eram mais rasos também. Então, era muito possível que 3 quilômetros de água conseguiam invadir os topos dessas pequenas montanhas da época de Noé. Aí depois nós temos a deriva continental, é a fase de deriva, onde nascem os continentes. Ele fala que no começo, e os cientistas falam sobre isso, existia um supercontinente só, tá? Depois, com essas grandes fissuras, ele vai se abrindo, aonde nós temos o continente africano e o continente sul-americano, que se você olhar no mapa, eles encaixam como se fosse um quebra-cabeça, tá? Esse supercontinente é chamado de Pangeia pelos cientistas. E ali, ó, que ele mostra lá como que formou as montanhas, né? Enquanto os continentes se deslizam, embaixo há uma força contrária fazendo subir essas grandes cordilheiras, essas grandes montanhas. Como se fosse a força de uma mola, você empurrando uma mola ali. E ali, olha, como pode ter acontecido, né, a expansão. Isso causou as fissuras, os abismos no oceano. Nós temos o oceano com 7 quilômetros de profundidade. Tem uma região chamada de Mariana, ela tem quase 12 quilômetros de profundidade, é muito profundo. E ali, olha, a grande fenda africana, essa fenda, ela está com vários quilômetros. Ela aconteceu por causa de um terremoto. E segundo a pesquisa dos cientistas ali, ela pode estar inaugurando um novo oceano, para vocês terem uma ideia, né? Por causa de uma fenda, de uma fissura, que aconteceu recentemente, tá? Ela começou a se abrir e não para de abrir. Talvez ela vai formar um outro continente, segundo os cientistas. Então são coisas que acontecem no nosso mundo que explicam muitas coisas da época do dilúvio. Olha, essa ilha aí, essa ilha, na Islândia, para vocês terem uma ideia, um grupo de cientistas estava navegando e de repente eles observaram que estava brotando alguma coisa das águas. E quando eles viram, começou a brotar uma ilha onde não havia nada. Em 5 dias, a ilha tinha 600 metros. Chegou a uma proporção de, deixa eu ver aqui, quase 2 quilômetros. 2 quilômetros. 2 quilômetros. Surgiu do nada, no meio do mar. Pode ter acontecido isso no dilúvio de uma maneira muito maior, muito mais gigantesca, né? E aí, ilhas que são formadas por vulcões constantemente no oceano também. Ali, olha, aqueles pontinhos vermelhos que vocês estão vendo no mapa, são todos vulcões, tá? Esses vulcões aí, muitos deles estão em atividade, como vocês viram no slide anterior, que vão formando ilhas, outros estão desativados, tá? Imagine tudo isso aí sendo ativado no dilúvio, tá? E a acomodação, né, como ele mostra ali naquele vídeo, depois as águas começaram a baixar, devido à depressão que o continente faz, as águas caíram, se aprofundaram no oceano e outras foram represadas nos vales. A Cordilheira dos Andes, que segundo a teoria, foi formada nessa época aí devido à placa continental. Se houve um dilúvio universal de proporções catastróficas, há de se esperar que ele deixaria suas marcas em todo o planeta. Então nós temos algumas evidências de que houve realmente um dilúvio. Primeira evidência, a evidência cultural, da memória cultural dos povos. Tá? Segunda evidência, sepultamento rápido das plantas e animais. Terceira evidência, camadas de sedimentos depositados rapidamente, espalhados por vastas áreas e por longas distâncias. E quarto, rápida ou nenhuma erosão entre esses estratos dessas montanhas. Torre de Babel. Todos conhecem a história de Torre de Babel, né? Aquele pessoal que estava na Torre de Babel, que foi espalhado por Deus, por toda a face da terra, porque se rebelaram contra Deus, né? A Bíblia fala que Deus repartiu a língua e ninguém entendia ninguém. Eles foram para todas as partes da terra. Esse pessoal eram todos descendentes dos filhos de Noé. Eles tinham um dilúvio guardado na memória cultural deles.
E esse pessoal aqui é que deu origem aos povos que estão nos 5 continentes do planeta Terra. E olha que coisa interessante. Olha o que os antropólogos descobriram. Existem em todos os continentes 272 lendas sobre um dilúvio global. Índios aqui do Brasil têm lendas sobre um dilúvio. Esquimós têm lendas sobre um dilúvio universal. Os aborígenes da Austrália têm lendas. Lá no Japão, na China. Para vocês terem uma ideia, no alfabeto chinês há uma evidência do dilúvio. Tem uma letra no alfabeto chinês que fala sobre uma inundação gigantesca com uma arca. E uma das letras do alfabeto chinês. Em todos esses povos há uma menção sobre um dilúvio. Agora eu pergunto, como que índios aqui da América do Sul iriam falar sobre um dilúvio, se isso não fosse uma cultura trazida da época de Noé? Isso é uma prova cultural de que realmente existia um dilúvio na face da terra. E aí nós temos entre os povos, por exemplo, os gregos. Os gregos falam que Zeus resolveu destruir a terra ali dos gregos com um grande dilúvio. E só salvou 2 pessoas, Decalião e Pirra. E aí, entre os sumérios, né, entre os egípcios, os babilônicos, os astecas, todos têm uma lenda falando de uma pessoa que foi salva em uma grande embarcação, porque os deuses resolveram destruir a terra com uma inundação. Isso é uma prova de que realmente o dilúvio da Bíblia é verdadeiro. E aí as tradições, né? Ali não dá para a gente ler, vamos passar. Esse é um trecho do épico de Gilgamesh. E é interessantíssimo isso aí. Ele foi encontrado no século XIX, e ele fala sobre o relato de um rei que foi prevenido de uma grande inundação. Olha o que ele diz: revelar-te-ei, Gilgamesh, um triste mistério dos deuses, como se reuniram um dia para decidir submergir a terra de Shuruppak. E disse-lhe: filho, constrói um barco com tuas mãos, toma contigo teus próximos, e os quadrúpedes, e as aves de tua escolha, pois os deuses decidiram irrevogavelmente submergir a terra de Shuruppak. É praticamente idêntico o relato bíblico. Isso está registrado na cultura dos sumérios. Segunda evidência, a abundância de fósseis de criaturas marinhas acima do nível do mar. Em todas as grandes montanhas, Everest, o Monte Ararat, onde a arca pousou, há fósseis de criaturas marinhas. Aí vem a pergunta: como que essas criaturas marinhas conseguiram subir a montes que chegam a 5.000 metros? Não tem como, a não ser por uma explicação. Esses montes foram invadidos por uma grande inundação que depositaram esses animais lá e foram fossilizados. Todas as grandes cadeias de montanhas do mundo existem fósseis de seres marinhos, inclusive moluscos e conchas do mar, que evidencia que elas já estiveram debaixo d'água. E a metade dos sedimentos sobre os continentes vieram do mar. Por que tanto material marinho se depositou sobre os continentes? Essa é a grande pergunta. Sobre a montanha mais alta do mundo, o Everest, encontra-se rocha sedimentar do período Ordoviciano. Aqui podem ser encontradas trilobitas e em outras camadas, amonitas. Ambos são animais marinhos. Como eles conseguiram chegar lá? Somente tem uma explicação: o dilúvio. O Monte Ararat, tá? Ele se localiza ali próximo à Turquia. E ele tem mais de 5.000 metros. E uma coisa interessante, foi aonde a arca pousou depois do dilúvio. E nesse monte nós temos fósseis marinhos, nós temos minas gigantescas de cristais de sal, e nós temos lavas em forma almofadada. Isso é uma prova de que houve um dilúvio lá. Sabe por quê? Porque essas lavas aí, elas só se tornam almofadadas dessa maneira quando entram em contato com água, muita água. Agora, como que muita água pode ter submergido um monte de 5 metros de altura, de 5.000 metros de altura? Isso só é explicado se você levar em conta o dilúvio bíblico. Olha lá, conchas, animais marinhos é encontrado nesses picos gigantescos. Não há outra explicação. Esses animais são do mar. E esses montes estão a milhares de quilômetros acima do nível do mar, né? Olha lá, Sergipe é rico em fósseis marinhos. Até Sergipe, gente, né? Rico em fósseis marinhos.
Montanha chinesa tem mais de 20 mil fósseis marinhos, mais de 20 mil fósseis de répteis, mariscos e outras criaturas marinhas pré-históricas foram localizados em uma montanha na China. Essas são as montanhas onde foram localizadas. Agora eu pergunto, como que esses animais marinhos chegaram lá? Só há uma explicação. Uma inundação gigantesca, que depositaram esses animais que moravam no mar, em cima dessas grandes montes. Ali está um dos fósseis ali, que parece um golfinho pré-histórico. Terceira evidência, sepultamento rápido de animais, os fósseis. Né? Como que é formado um fóssil? Nós temos alguns elementos para formar um fóssil. Primeiro, você tem que ter uma pressão imensa. Segundo, você tem que ter água em abundância. E você tem que ter alguns materiais. Tá? Por exemplo, um peixe aqui. Tá? Alguém já viu quando há um desastre ambiental no mar? Um navio lá quebra e derruba um monte de óleo no mar e aí começa a morrer peixes. O que acontece com os peixes? Eles boiam, não é verdade? Eles boiam. Em pouco tempo, muitos micro-organismos ou mesmo animais começam a comer esses peixes. Tá? E eles são destruídos, eles desaparecem. Agora, nós temos em todo o planeta milhares de cardumes de peixes fossilizados. Para ser fossilizado, ele não poderia ter levado milhões de anos para ser fossilizado. Tinha que ser um negócio rápido, instantâneo. E é isso que nós vemos nos fósseis. Tá? Cardumes inteiros de peixes em extensas camadas, atingindo bilhões de espécimes, são encontrados em estado de agonia, com a boca aberta em sinal de asfixia, mas sem qualquer marca de ataque de outros animais. Milhares de cardumes de peixe são encontrados com a boca aberta, como vocês estão aí, bocão aberto, né? Em sinal de agonia. Ou seja, isso só pode ser explicado não por bilhões ou milhões de anos, mas por uma grande catástrofe que inundou o planeta Terra e que pegou de uma vez de surpresa esses grandes cardumes. E aí, nós temos um fóssil que mostra isso aí, como que o peixe foi fossilizado. Para ser fossilizado dessa maneira, o negócio tem que ser instantâneo, uma pressão gigantesca, grandes camadas de água, tá pressionando isso, e lama, e formando esses fósseis. Olha que coisa interessante. Muitos desses fósseis, eles foram apanhados de surpresa se alimentando. Aquele do meu lado esquerdo do vídeo, olha, está com peixe na boca ainda. Ele foi fossilizado com peixe na boca, estava se alimentando. Esse outro aqui estava dando à luz, esse grandão de baixo aqui. É um animal pré-histórico. É um tipo de dinossauro. Ele estava dando à luz. O outro, ali em cima, tem um peixe dentro dele. Possivelmente era uma cria. Como que esses animais conseguiram ser fossilizados dessa maneira? Isso não tem outra explicação, gente. Somente uma força descomunal, com muita água, com muita pressão, com lama em excessividade, que conseguiu moldar esses animais e preservar eles até hoje. Ali, olha esse outro aí, ele está até curvado. Se vocês perceberem bem, ele tem um peixe dentro dele. E a posição dele mostra que ele foi apanhado de surpresa por alguma camada forte de algum material e foi fossilizado ali. Mais animais fossilizados, né? Nós temos de todos os tipos, aves pré-históricas, né? Dinossauros, abelhas, né? Insetos em abundância, aranhas, libélulas, mamute. Esse é o mamute mais conservado já encontrado pelos cientistas, tá? Ele foi encontrado na Sibéria, tá? Agora eu pergunto, como que um mamute pode ter sido congelado se ele ficou milhões e milhões de anos exposto ali? Ele ia derreter, simplesmente. Somente uma força descomunal, de muito gelo, para congelar instantaneamente esse animal. E muitos mamutes foram encontrados em pé, congelados. Ou seja, não deu nem tempo de cair. Ele foi encontrado em pé, ou seja, aquela quantidade enorme de gelo caiu sobre ele e conservou ele ali. Aí o mamutinho, né, na verdade é um filhote, sendo observado pelos cientistas ali. Eram necessárias enormes quantidades de água e lama para sepultar animais de grande porte, como os dinossauros. E o que a gente mais tem são fósseis de dinossauros. Né? O que causou isso?
Se segundo os cientistas que não são evangélicos, que não creem na Bíblia, muitos deles são ateus, eles falam que esses fósseis demoraram milhões de anos para produzir. Não tem como você produzir fósseis de maneira lenta há milhões de anos. Eles desaparecem. Tem que haver uma catástrofe com muita água para fossilizar esses animais. E grandes animais como os dinossauros. Olha o que diz lá, ó. Dinossauros tiveram uma morte em agonia, diz lá a Folha Online. Cientistas falando. Os dinossauros morreram em agonia. Agonia como? Somente uma catástrofe. Como o dilúvio pode explicar isso? Cientistas acham tecido mole em fóssil de dinossauro. Os cientistas falam que os dinossauros têm milhões de anos, que desapareceram há milhões de anos. Agora eu pergunto, como que pode ter tecido mole, vivo ainda, de dinossauros, preservado para a nossa época? Se fosse há milhões de anos, não conservaria. Mas os cientistas têm descoberto grandes coisas interessantes que provam o dilúvio. Fóssil de árvores. Todo mundo existe florestas fossilizadas, como era de esperar de um dilúvio global. Algumas dessas florestas abrangem áreas enormes, de dezenas e até centenas de quilômetros quadrados. Vamos lá. Plantas fossilizadas. Ali, uma baleia ao lado direito do vídeo e um tronco de uma grande árvore fossilizado pelas rochas. Aqui, olha, nós temos uma árvore ali, dentro das rochas, que foi fossilizada. Aí eu pergunto, como que essa árvore conseguiu ficar presa debaixo de tanta rocha? Isso só tem uma explicação. As águas do dilúvio, elas foram tão fortes que elas levaram consigo um monte de sedimentos e lama. E ali foram submergindo tudo o que existia. E ao se solidificar, essas árvores ficaram presas nessas grandes rochas. Olha que interessante aquela árvore ali, ó. É uma árvore gigantesca que está presa em uma rocha, né? E essa aqui foi presa debaixo de tudo isso aí. Essa árvore não poderia ter crescido aí dentro, gente. Não tem como. Ela tem que fazer a fotossíntese. Ela ia morrer, né? Isso só tem uma explicação. O dilúvio conseguiu levar grandes camadas de lama, e essas lamas, esses sedimentos, se solidificaram formando essas rochas e sepultaram animais, sepultaram árvores, sepultaram florestas inteiras. Ali mais fósseis, né? É encontrado fósseis misturados de animal marinho junto com animal de água doce, plantas, tudo junto. Evidência número 4, as rochas sedimentares. Essas rochas são minerais que foram depositados uns sobre os outros, tá? Mais ou menos como se fosse uma camada de bolo, né? A irmã Sheila gosta de fazer um bolo, né? Faz muito não, ele está um pouco gordinho, viu? Mas quando a nossa mãe faz aquele bolo gostoso de chocolate, né, com aquelas camadas bonitas, o que ela faz? Ela leva milhões de anos para depositar ali? Não. Imediatamente, ela bate o bolo, bate a massa, vai colocando umas sobre as outras. E fica daquela maneira. Não é verdade? Dá para você distinguir a parte que é de chocolate, a parte que é de leite, doce de leite, enfim. Dá para você distinguir. Agora, olha o que acontece com as nossas grandes montanhas. Não é a mesma coisa? Dá uma olhada na diferença de cores. Esse é o Grand Canyon. Olha a diferença de cores de rochas. Cada cor dessa é um sedimento, é um mineral diferente. Como que eles foram depositados ali? Simplesmente através de uma grande inundação que provocou tudo isso, tá? E eles foram se solidificando. Olha lá o Grand Canyon e as camadas sedimentares. Cada cor ali é um tipo de mineral que foi depositado uns sobre os outros de uma maneira gigantesca. E uma coisa interessante que os cientistas descobriram. Ali, ao lado esquerdo, onde está aquela marca amarela, é o Grand Canyon. E sabe o que eles descobriram? Grandes porções extensas de quilômetros de minerais que estão no Grand Canyon não são daquela região. São de regiões de quilômetros de distância. Agora eu pergunto, como que eles foram parar lá, naquelas rochas? Somente uma inundação gigantesca que pode ter levado eles e sepultado eles ali, formando as grandes montanhas ali do Grand Canyon. O
o que as águas podem, segundo a teoria do Dr. Walter Brown, pode ter causado no planeta. Um cânion, produto de uma inundação. Esse é um pequeno cânion, tá? Que foi formado, segundo os cientistas, há milhões e milhões de anos. Aí, de repente, eles mudaram a teoria deles. Sabe o que eles perceberam? Que esse cânion aí, ele é enorme, enorme. Tem quarteirões e quarteirões de distância. Ele foi formado por uma grande inundação. Olha que interessante. Olha como que a ideia dos caras estão mudando para uma ideia de catástrofe. Né? Isso eles não admitiam antes, agora já estão admitindo. Rochas dobráveis. Olha essas rochas aí. É como se você pegasse as lamas e fosse empurrando umas sobre as outras. E de repente, com o sol, elas se solidificassem e ficassem rochas dobradas. Olha essas rochas. Como que isso pode ter acontecido? Essas rochas, elas não podem ter sido dobradas com a montanha ou o morro já formado, porque senão elas iam quebrar. Elas estão nesse aspecto aí, porque quando elas se formaram, elas estavam móveis, era como se fosse uma lama, com muita pressão. E aí foi vindo umas sobre as outras e foi dobrando, e se solidificou dessa maneira. Isso mostra que uma grande inundação fez isso e deixou essas marcas. E aí, pessoal, é o que nós temos para falar. Como eu disse para vocês, eu não vou provar o dilúvio aqui, tá? Mas eu mostrei para vocês evidências geológicas, históricas, que apontam para o que Gênesis diz. E é interessante para você saber disso, porque muitas vezes quando você vai lidar com a aula de história, professor de história são os piores, viu? São os mais ateus que tem. Professores de biologia, tá? Geralmente nos livros do ensino médio, eles gostam de escarnecer do relato bíblico. Que a Bíblia é um mito, que o criacionismo é um mito, o que importa é a ciência. Mas espera um pouquinho. E as evidências que nós temos no planeta Terra? Que muitas vezes não pode ser comprovada pela ciência convencional, pela teoria da evolução. Não tem como. Somente uma grande catástrofe, uma grande inundação pode explicar muitas coisas que nós vimos aqui. Por exemplo, os grandes fósseis. Tá? Então, isso aqui é só um despertar para a gente começar a pensar. Vocês são jovens, vocês estão estudando. Vocês não devem engolir tudo que o professor fala, tudo que está no livro texto, tudo que a ciência convencional nos diz que é verdade a respeito do nosso planeta. Né? Existe toda uma ideologia contra os ensinos bíblicos. As pessoas não acreditam mais em Deus, as pessoas não acreditam mais no sobrenatural. E isso nós vamos encontrar na escola, nas universidades. E é bom então vocês terem em mente que o relato bíblico, ele pode ser sim defendido cientificamente, ou pelo menos pode ter evidências do que aconteceu lá no capítulo 6 do livro de Gênesis. Ok? David? Eu não vou abrir para perguntas, porque o tempo já foi.